Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast LAC Impact Voice, onde nós contamos histórias de liderança, inovação e impacto positivo no mundo corporativo. Eu sou Lucas Machado e hoje nós vamos mergulhar em um tema essencial para o presente e para o futuro das organizações, que é a sustentabilidade estratégica e o ESG. Para isso, recebo com grande satisfação Diego Carbonell. Ele é administrador, especialista em controladoria, auditoria e compliance. Diego é também coordenador da Comissão Especial de Sustentabilidade no Rio de Janeiro, atua na Câmara Setorial de Desenvolvimento Sustentável da Alerj e na Comissão de Sustentabilidade Ambiental. Além disso, é analista de ESG e professor em programas de MBA em diversos estados do Brasil. Diego, depois desse currículo, é uma honra recebê-lo aqui no nosso estúdio, onde vamos conversar sobre o tema que eu já adiantei, que é a sustentabilidade estratégica, o ESG. Bem-vindo. Bom, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Acho que vai ser uma oportunidade muito boa de poder falar sobre sustentabilidade para empresas, para as pessoas, para o negócio. Acho que vai ser um momento de uma troca muito importante aqui. Diego, para começarmos a nossa conversa, para já irmos conhecendo quem é o Diego, qual foi o momento-chave que despertou em você o interesse e o compromisso com a pauta da sustentabilidade? Acho que foi alguns anos atrás, onde eu consegui perceber e entender a importância do tema para as pessoas, mais do que para a empresa. O que me despertou no momento para essa mudança, para essa transição, foi entender que as pessoas eram impactadas, por questões de sustentabilidade, tanto nas questões ambientais como sociais e também de transparência, que a gente tem demandado. Então, eu vi que nesse momento a gente precisava levar isso para as empresas e para as pessoas, comunicar isso de maneira mais simples, mais orgânica, para que as pessoas mais impactadas por isso também possam entender sobre o tema e agir também com relação a ele. Diego, no começo eu falei aqui toda a sua trajetória, resumidamente, mas nós vimos que você já atuou e atua em várias frentes institucionais ligadas à sustentabilidade ESG. Como que é o desafio de articular essas ações práticas nesses diferentes espaços de decisão? Eu tive algumas experiências, desde o mercado de tecnologia, de moda, passando pelo carnaval e futebol. Então, já fiz sustentabilidade em diversos nichos. E acho que o grande ponto hoje, de importância disso é poder mostrar, para essas empresas, para essas instituições, a relevância da sustentabilidade. O quanto é importante cuidar das pautas ambientais, das pautas sociais, de governança, da transparência, credibilidade. Acho que esse é o grande desafio e mostrar para a empresa, para a instituição, também o valor disso, o valor para o negócio. Pensando em perpetuidade, em sustentabilidade, em se sustentar, tem sido um grande desafio, mas as empresas, acho que com o passar dos anos, têm entendido a relevância disso para o seu negócio, pensando também nas pessoas que consomem esses produtos e serviços. Aproveitando esse gancho já, Diego, você citou o carnaval. Foi um ponto-chave aí, da atuação mais recente que tivemos, aliás, que a sua atuação teve. Vamos contar um pouco para quem nos assiste, compreender como foi este ponto. Legal. Eu estou hoje, diretor de sustentabilidade na Liga RJ. A Liga RJ cuida do Carnaval da Série Ouro, na Sapucaí, sexta e sábado, tem 15 agremiações muito grandes do Carnaval. E foi um ponto, como eu falei, acho que pensar nas pessoas foi um ponto importante para essa transição, para esse pensamento de fazer sustentabilidade no Carnaval. Porque o Carnaval sempre teve esse potencial orgânico, de ensinar as pessoas, de transmitir conhecimento. E eu sentia que era uma oportunidade também de falar de sustentabilidade de maneira mais simplificada, mais orgânica. Então a gente tem feito nos últimos anos um trabalho muito grande, pensando nos pilares ambientais, questão de mudanças climáticas, logística reversa, coleta seletiva, no social a parte de acessibilidade, mulheres, campanha antirracismo e também na parte de governança, trazendo essa parte de relatório de sustentabilidade para o Carnaval, trazendo também essa parte de indicadores que faltava muito. E a gente tem sentido uma repercussão muito boa, muito positiva, até de empresas que antes eram afastadas do Carnaval, mas enxergando que agora, com mais transparência, com mais credibilidade, é mais fácil de investir. Então a gente tem empresas chegando e a população também aprendendo sobre os temas de maneira muito mais orgânica. Aí que está um ponto interessante, Diego. Muitas pessoas nem imaginam, dentro de um movimento do Carnaval, o ESG tendo uma atuação. As pessoas às vezes acabam confundindo com ações pontuais.
Vamos explicar aí na sua visão o que realmente caracteriza uma estratégia ESG bem estruturada. É muito comum que as empresas façam, né, diversas iniciativas soltas e não entendam, né, a sua alocação no ESG como um todo. Eu entendo o ESG, e não só no Carnaval como um todo, como esse conjunto, né, esse planejamento, essa estratégia pensando nas questões ambientais, sociais e de governança. Então, iniciativas pontuais são importantes, é óbvio, a gente sabe que sim, mas é importante pensar no planejamento, pensar também na questão da materialidade, né, nos temas materiais mais importantes para as empresas. Então, tem que haver essa conexão entre o que está sendo feito e entre o que a empresa entende como relevante para os seus stakeholders, para as partes interessadas. Então, acho que esse é o grande ponto, né, entender ali que, por exemplo, no Carnaval, né, o interesse da comunidade, é claro, está ali no Carnaval, mas que ela também tem essas demandas com relação a mudanças climáticas, com relação também à parte social. Então, não posso, né, tratar de temas que não tenham correlação com eles. E acho que o ESG ele é muito disso, né? É muito de conectar todas essas iniciativas, todo esse planejamento ao que de fato vai gerar mudança nessas empresas e nas pessoas. Diego, você atua também na área acadêmica, como nós adiantamos aqui, e está aí relacionado com diferentes formas de visão, várias vertentes. Nesse ponto, quais são as maiores dúvidas ou até mesmo resistências que você percebe que é possível encontrar dentro de uma sala de aula, por exemplo, em relação ao ESG? Eu acho que a gente tem até um ponto positivo, eu tenho percebido, né? Eu tenho feito muitas palestras e cursos, enfim, até aulas também para graduação, pós-graduação, e eu vejo que essa geração, né, mais nova, né, eu não sou tão velho assim, tenho meus 34, mas essa geração mais nova tem muito essa questão do propósito. Então tem sido um pouco mais fácil de falar com eles sobre o tema. Acho que ainda falta, de fato, essa maturidade de entender que, né, não são temas ali ativistas, né, ou temas, né, que de repente passam ali, né, e ficam por si só. São temas que precisam ser tratados como negócio, como uma correlação. Então, acho que o grande desafio ali para os jovens, para os adolescentes e para as pessoas que estão ali fazendo curso como um todo, é que elas entendam que são temas, obviamente, né, em separado, mas que eles tratam de negócio de perpetuidade até da sociedade como um todo. Então, eu tento sempre fazer dessa maneira, assim, numa linguagem muito mais simples, muito mais simplificada, muito mais orgânica, tento entender qual é o público, né, que a gente está tratando ali, a depender se for uma pós-graduação, se é um masterclass, enfim, acho que é entender qual é o público que está ouvindo aquilo, que está entendendo naquela aula, e fazer isso de maneira muito mais simplificada, mostrar o impacto para ela, né, como pessoa, e também para as empresas, enfim, para as organizações. Agora já na parte prática, Diego, o que não pode faltar em um plano, vou dizer assim, um plano de sustentabilidade para uma sustentabilidade corporativa no dia de hoje? A empresa que está iniciando, está pensando, se importando com essa visão, o que não pode faltar para ela começar? Bom, eu gosto de dizer assim, que quem cuida de tudo acaba não cuidando de nada. Eu acho que o primeiro ponto é identificar o que, de fato, o tema material é material para a empresa se perpetuar. É fazer esse estudo, esse diagnóstico, de entender quais são os temas que sejam 1, 2 prioritários, né? Entender os temas que realmente, né, fazem com que a empresa ali tenha continuidade, tenha importância, e em cima disso estabelecer as ações, um plano de continuidade, né? Porque a gente sabe que não vai resolver os problemas de uma hora para outra, né? Em 3 meses, 6 meses. Sustentabilidade tem muito disso, né? Esse planejamento a médio e longo prazo. Então, acho que a importância, né, para uma empresa que pensa assim, eu quero construir um plano ESG, quero iniciar um plano ESG, é entender, fazer essa pesquisa com fornecedores, com consumidores, com clientes, com colaboradores, e assim, como você enxerga a minha empresa? O que eu preciso fazer, né, o que ela te transmite, qual é o valor que ela te transmite, e o que você acha que é relevante para ela, e identificar esses pontos. Se a empresa for menor, podem ser menos pontos, se for maior, pensar em mais, identificar isso e construir planos a médio e longo prazo para que isso seja, né, fomentado dentro da empresa como cultura de sustentabilidade. Não adianta só no meio do meio ambiente entregar lá a plantinha, etc. Não existe. O que existe é continuidade, cultura de sustentabilidade. E isso toca também, Diego, na questão da regulação e certificação. Agora, numa visão geral, Brasil, vamos citar também, até se possível, se tiver dados, América Latina, como que essa questão da certificação e da regulação do ESG está acontecendo? Eu acho que a gente tem tido muito exemplo na Europa, tá, que vem, né, vindo aqui para a parte da América Latina, dessas regulações e certificações. A gente, né, tem entendido bastante que cada vez mais essa demanda por regulação e também por comparação também, né? Acho que uma coisa que o ESG ainda demandava, né, de ter relatórios mais comparativos.
por haverem muitos frameworks, muitas questões opcionais, acabava que as empresas construíam relatórios que não eram muito fáceis de comparar. Até empresas do mesmo nicho, né, que ficavam exaltando, né, o que era melhor e, de repente, ali, né, ocultando ou não dando tanta transparência para o que não tinha tanta força. Então, a gente vê cada vez mais essas regulações vindo para cá, para o Brasil e para a América Latina como um todo, trazendo essa questão de comparação, dando, né, a possibilidade de quem está ali, né, analisando aquele relatório, aqueles indicadores, poderem comparar, de fato, empresas, que é uma demanda relevante. E eu acho que para os próximos anos essa questão de transparência, de comparabilidade vai aumentar muito. E as empresas precisam estar preparadas para poderem ser transparentes de fato, seja nos pontos positivos como negativos, mas é claro, né, pensando também em planos para resolver essas questões. Você citou, Diego, em uma das respostas aí, que a ação vai muito além do simplesmente ir lá plantar algo, entregar uma muda de uma planta. Como que o ESG pode ser um diferencial competitivo na reputação de uma empresa? Olha, eu acho que hoje é fundamental. Eu tiro pelo exemplo do carnaval, do futebol, que eu tenho feito bastante, e como quando a gente tem um plano ESG estabelecido, uma estratégia estabelecida, quando você chega numa empresa, né, ou, né, até nas pessoas e mostra aquilo, que há uma estrutura, um planejamento de comunicação, de estratégia, de iniciativa, o quanto isso, né, atrai e dá segurança para a empresa, né? A gente tem um patrocínio recente na Liga RJ, né, que é um patrocínio até off do que o Carnaval costuma fazer, que são cervejarias, né, e casas de aposta no geral, né? Então o Carnaval tinha essa, digamos assim, essa única demanda, e a gente abriu para uma empresa de mobilidade, e a gente vê o quanto a empresa fica tranquila de ver ali um relatório com todas as informações, com as pessoas impactadas, com a geração de emprego e renda, com o impacto ambiental, com a questão do inventário e compensação de carbono. Então, quando você tem uma estratégia ESG bem elaborada, bem executada, fica muito mais tranquilo de que a empresa tem essa segurança para investir. E aí, como empresa, pensando nisso também, a visibilidade para o mercado. Você coloca como transparente, você coloca como uma empresa segura, e dá também, né, essa conexão com as próprias pessoas, né, que hoje, como eu te falei, nessa questão de propósito, né, de demandar, né, produtos e serviços mais responsáveis, tem aumentado bastante. Diego, você já tem uma participação consolidada, sólida na LAC. Como que este reconhecimento da LAC ela tem fortalecido as boas práticas de sustentabilidade nas organizações da América Latina? Olha, eu acho que a LAC dispensa comentários aqui, né? A gente tem uma relação desde 2020, né? Desde ali do LAC Quality Festival 2020, né? Até ali período pré-pandêmico, digamos assim. E eu vejo o quanto nessa conexão de empresas de toda a América Latina e, né, de pessoas com o mesmo propósito, tem essa questão de avanço, né, de troca. A gente teve no último Quality Festival, né, em 2024 ali, e você vê o quanto, né, tem de gente ali empenhada em fazer boas práticas de responsabilidade social, ambiental, de qualidade, né. É importante esse movimento da LAC de poder dar a voz para essas pessoas, né, dar espaço e reconhecer também, né. É muito importante o reconhecimento, né. Você tem ali todo um trabalho árduo, um caminho a ser feito, e a LAC tem esse potencial de reconhecer essas pessoas, dar espaço a elas e de conectar também pessoas com o mesmo propósito. Diego, depois de praticamente essa aula que tivemos aqui, eu te convido a olhar aqui para esta câmera e deixar uma mensagem. O que o Diego Carbonell, com toda essa atuação, toda essa trajetória, ele quer e já está transformando o mundo, tanto corporativo e o mundo geral? Bom, queria deixar aqui como mensagem para todos, né, seja empresas e pessoas, a importância de cuidar de sustentabilidade do ESG. É um tema que, independente da nomenclatura, ele é um tema atual e é um tema que vai se perpetuar. Não existe mais caminho para trás quando se trata de sustentabilidade, quando se trata de ESG. Então, façam com propósito, façam com verdade, ainda que pouco, né, cuidem, né, definam os temas, definam suas prioridades, mas façam com verdade. O mais importante hoje da sustentabilidade do ESG é você construir essa estratégia e fazer isso com segurança, pensando não só no seu negócio, mas também nas pessoas envolvidas. Diego Carbonell, agradeço mais uma vez a sua participação. Foi uma honra tê-lo aqui com a gente, explicando sobre esses pontos que muitos não conhecem, não sabem ou estão começando neste meio. Agradeço. Eu que agradeço. Obrigado mais uma vez à LAC, a você, enfim, a toda a equipe. Acho que é sempre um prazer estar aqui falando sobre sustentabilidade, falando para a LAC, que é uma referência no mercado. E a você que nos acompanha até aqui, agradeço a participação. Com certeza aprendemos muito durante este episódio. E caso você queira conhecer mais, saber mais sobre a atuação da LAC, acompanhe-nos nas redes sociais. Lá tem todos os detalhes, outras entrevistas e episódios. Até o próximo episódio.